Estamos começando mais um episódio direto aqui dessa cafeteria que eu tenho tanto carinho, tanta história para contar e tantos momentos bons. Hoje o assunto, constelação sistêmica e organizacional, entre outros temas que a gente vai conversar por aqui, porque os episódios são sempre um pouquinho de tudo isso, né? Conversa, boas histórias, recortes de momentos legais e também muita informação. Hoje eu vou conversar aqui com o Tony Coutrin, já está por aqui comigo, vou até fazer um brinde aqui. Ele de Rabo de Galo, porque o lugar também é uma cafeteria, porém também é um pub. Adoro essa parte. Do estado da arte, viu, Gustavo? Obrigado mais uma vez. Obrigada a você por estar aqui com a gente está aqui com suco de goiaba, pão de queijo. É uma cafeteria, a gente sempre comenta sobre isso, é uma cafeteria pub, esse é o formato do podcast Coffee Pub. Né? Então, se você gosta de assuntos variados, se você gosta de entender um pouquinho mais de como que as coisas são conduzidas aqui em Roraima, porque estamos aqui, né, nesse pedaço da Amazônia com com um formato muito diferente de fazer as coisas. Então já dá um like aí pra gente. Se entende que quer passar um pouco mais sobre esses assuntos e como esses treinamentos ocorrem aqui, como de repente esse treinamento nessa formatação de constelação sistêmica, organizacional, pode inclusive chegar na sua empresa aí do outro lado. O Tony já viajou para alguns estados para levar informação, tem convites abertos para outros, ele pode chegar também aí na sua empresa, porque o assunto é um assunto hoje de nível global. Eu acho que todo mundo que busca melhorar o desempenho tem que passar por um perfil de treinamento. Então, olha, para você que quer, de repente, compartilhar esse conteúdo com alguém, por favor, compartilha, gente. Mas segue o canal. O canal, quando você segue o canal, que você se inscreve aí, né, e de certa forma segue a gente, o YouTube entende todo esse conteúdo que a gente está tentando levar, informar e passar para as pessoas de forma muito criativa e inteligente, ele entrega para mais pessoas ainda. Então, compartilha, segue, dá um like se você gostou da temática. Por favor, nos ajude aí a ter esse engajamento junto com o YouTube. E a gente, olha, passa tanto aqui, né, nesse canal do YouTube, mas também vai para o ar na TV Cultura 20.1, às 13h30, toda quarta-feira e toda sexta-feira, com episódios aí especiais. Também vira notícia no site Folha BV. Agradeço demais esses dois meios de comunicação, tanto a TV Cultura através de Roberto Araújo Filho, quanto o site Folha BV através de Alberto Cruz, Paula, enfim, todo o grupo que faz as coisas acontecerem por ali, Dina Vieira, Paula Cruz, Raíssa, né, e todo mundo que faz as coisas acontecerem dentro do grupo também. E olha, a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu acho que ele só cada vez mais tem se ampliado, tem crescido. Você tem feito um trabalho muito interessante com algumas empresas, algumas instituições, é convidado sempre para falar sobre essas temáticas. E a gente percebe que às vezes uma empresa tem toda ali uma capacidade de crescimento, e são pequenos detalhes, e esses detalhes são geralmente humanos, né? Justamente. É o ajuste fino chamado, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Adoro esse lugar, um lugar feito no estado da arte, um capricho, com memórias lindas aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Sobre treinamentos. O que é o treinamento? Muita gente fala assim, mais investimento em recursos, mais dinheiro destinado à capacitação de pessoas. O que é um treinamento? Você que é empresário, eu sou empresário também, tenho meu pequeno empreendimento, né, aqui em Boa Vista, Manaus e outras capitais. O treinamento, ele é um acelerador de resultados. Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente, você ou qualquer pessoa, entenda processos, procedimentos, corrija pequenos erros que de repente você vai passar 20, 30 anos para entender, no movimento de faz, corrige, faz, erra, acerta. Então o treinamento é alguém que de repente já passou por aquela trajetória e sabe o caminho das pedras para que você não caia mais, você vá direto do ponto A ao ponto B, se assim você quiser, de forma mais rápida e mais barata, que é a parte mais importante, né? Constelação familiar, sistêmica e organizacional. Geralmente, quando uma família ou uma organização tem algum caos envolvendo ela, um problema, alguém saiu do seu lugar de força. O que é o lugar de força? O lugar que a pessoa deve exercer dentro de uma família ou de uma organização. E aqui a gente pode colocar N exemplos que podem promover isso. Por exemplo, de repente, voltando para a organização, alguém que é liderado e quer ser chefe, toma o lugar do chefe. Nesse movimento, a pessoa acha que está contribuindo, né, tomando o lugar de repente que está vago, porque o chefe não está sendo tão presente e tão eficiente como deveria ser. Essa pessoa vai e ocupa ali o lugar do chefe. E esse lugar que ela saiu fica vago. Logo, o chefe que estava no lugar dele tem que sair para o outro ocupar.
ele precisa ocupar um outro cargo. Se ele vai ocupar um outro cargo, ele vai desocupar alguém de lá. Então percebe que, de forma muito simples, toda vez que eu, você ou alguém sai do seu lugar que tem que ficar, ele promove um caos sistêmico que nós não temos noção aonde ele vai parar. E muitas vezes as tretas familiares e organizacionais nascem desse simples fato da pessoa não estar no seu lugar de força, onde deveria estar o sistema. Isso é muito interessante nas relações interpessoais em ambiente de trabalho, né? Que tem sempre no grupo, né? Eu já vivi algumas situações assim, aquela pessoa que tem uma função, mas ela não se ocupa só com a função dela. Ela se ocupa com a função dela, com a função do outro, com que fala o que não deveria falar, enfim. E são situações que às vezes a pessoa tem até um bom funcionário, né? Mas ela consegue criar um caos por conta de comportamento, Exatamente. de posição, né? E é curioso que se você é um bom funcionário, todo comportamento humano, ele tem uma intenção positiva. Por mais bizarra ou assustadora que você perceba a atitude ou o comportamento da pessoa. Por exemplo, vamos voltar para a família, que é um lugar mais família, as pessoas vivem isso de alguma maneira, ou alguém próximo a você vive. Sempre tem aquele irmão que ele é mais safo, né? Ele entende mais das coisas, ele estudou, ele tem uma percepção, uma sabedoria sobre a vida mais do que os outros irmãos, independente se ele é o mais novo, se ele é do meio, se ele é o mais velho. E esse irmão começa a exercer um papel sobre os irmãos dele, que não é dele, de dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. Que quem tem que orientar os filhos são os pais. É uma hierarquia natural, da natureza. Então esse rapaz ou essa moça começa a exercer uma função dos pais e os irmãos começam a procurar ele ou ela buscando essa orientação paterna ou materna. Então ele sai da função, vamos usar o homem, de irmão e começa a ser o pai dos irmãos. E se ele é o pai dos irmãos, o pai mesmo, biológico, que está na família, ele perde a função. Então, se ele não consegue exercer o seu papel paterno ali naquela família, ele vai buscar ser pai, exercer a sua função, porque a sua egrégora, a sua energia é de pai. Em outros lugares, ele é pai aonde? Lá na empresa, que não é para ser pai, é para ser o chefe de repente, ou colaborador. Ele vai ser pai lá na congregação, na igreja, onde ele tem que ser um colaborador, mas não o pai das pessoas. Então começa a criar sempre um caos em vários sistemas que essas pessoas têm contato. Olha, você falando isso, como tem pessoas que ocupam... fulana aqui na empresa, na loja, parece a mãezinha de todo mundo. Ela escuta todo mundo, ela é tão atenciosa, ela é tão isso, ela é tão aquilo. E às vezes em casa, então, ela de repente não tem essa ocupação. Pronto, perfeito, Marlene. Se você está exercendo uma função na empresa que deveria ser na casa, provavelmente outra pessoa está exercendo essa função em casa. Lá na casa. E se essa pessoa está exercendo uma função que não é dela, alguém está exercendo a função dela na casa dela ou em outro lugar. Então, assim, sempre é tão simples e ao mesmo tempo tão surpreendente o resultado disso, que qualquer pessoa em qualquer sistema, empresa, família, congregação, o que você pensar, saiu do lugar, um caos começa ali. Então eu chamo de o lugar de força. Se pergunte sempre, vamos colocar agora amigos. Eu sou amigo dessa pessoa ou eu sou pai ou mãe dela? Não, eu sou amigo, então eu fico no lugar de amigo. Aqui eu sou pai, então eu fico no lugar de pai. Na empresa eu sou colaborador, eu sou chefe, eu sou presidente. Então eu preciso ocupar o meu lugar naquele sistema para que ele funcione de forma harmônica, saudável e próspera para todos. E o que dizer de pessoas que se metem na vida de todo mundo? Qual é o perfil, né? Porque tem pessoas que sabem mais sobre a vida de todo mundo do que às vezes sobre a própria vida, né? E aí a gente está levando para um lado chamado eu preciso olhar a vida do outro para que eu não veja a minha. A minha vida é tão caótica, chata ou caótica. O buraco é tão grande aqui que é melhor eu olhar para o outro e de repente tentar ajudá-lo, né? A gente que trabalha com autoconhecimento e apoia e ajuda as pessoas que querem também caminhar nessa trajetória, a gente tem uma regra, eu tenho uma regra muito básica. Eu primeiro organizo a minha casa que eu falo, meu eu interior, a minha casa mesmo, sabe aquela gaveta de bagunça que eu jogo tudo lá dentro? Sim. Eu preciso organizar o micro para que o macro também seja organizado. Então, se eu vou trabalhar
com o desenvolvimento e ajudar as pessoas a se organizarem, primeiro eu organizo minha casa. Então as pessoas que se metem muito na vida dos outros, provavelmente a gaveta dela esteja bem Tá uma bagunçada, bem bagunçada. E aí eu deixo uma deixa. Você ajudar alguém que não quer ser ajudado é um desrespeito, é uma agressão com essa pessoa. E essas pessoas que estão com a vida bagunçada e estão ajudando outras pessoas, geralmente ultrapassam uma linha que não é. Tentando E ajudar às vezes não é todos ajudar, todos. é alto. Isso é muito interessante para quem vive observando a vida dos outros. Tem pessoas que têm um detalhe muito nos convívios sociais, tem sempre algo para falar da vida de alguém. E dificilmente faz autorreflexão ou fala de si mesmo, ou tem algo bom até para falar de si. Tem pessoas que eu já vi em conversas sociais, enfim, pessoas que você conversa, e a conversa dela nunca é algo profundo. É sempre superficial e a vida dos outros. Como são assuntos pequenos, chatos, né? Exatamente. E aí a gente que está E isso muito dentro na das visão- organizações é aí que mora o perigo, porque através dessas conversas dentro das empresas, né, eu acho que aquele corredor, aquele cafezinho, aquela risadinha, que às vezes não tem nada de risadinha, não tem nada de gentileza na risadinha, né? E é aí que mora, eu acho que é algo que tem que ser observado, porque se você, assim, de um modo geral, se você perceber que aquela pessoa ali tem um bom desempenho, mas no convívio social ela é capaz de gerar algumas malícias que prejudicam todo um grupo. Aí temos vários temas dentro dessa fala maravilhosa sua. Primeiro, a rádio cipó, a fofoca dentro da organização. Ela é corrosiva, ela vai corroendo todo um sistema ao ponto dele desabar. Quando você viu, aconteceu algo catastrófico, você não sabe por quê, mas porque alguém está promovendo um movimento corroendo as pessoas e corrompendo as pessoas. E aí chegamos no ponto de as pessoas estão sempre falando das outras, né? Perceba uma coisa, você que tem empresa com 3, 4, 5, 10 colaboradores, se você puxa o tapete da pessoa que está trabalhando com você, lembre-se, você está sobre esse mesmo tapete. Logo, se o outro cair, você também cai. E quando a empresa é muito grande, cria-se a rádio cipó. E a outra coisa que nós que estamos sempre na mídia, claro, todo mundo que está aqui como vitrine, de vez em quando toma algumas pedradas, entenda que você nunca será julgado ou julgada por alguém que está fazendo mais que você. Se alguém te julga, tenha certeza, essa pessoa não está fazendo mais que você. É muito mais uma inveja boa de você, é muito mais um ídolo, alguém que te admira de maneira escondida, do que alguém realmente quer falar mal, fazer mal de você. Mas é a única forma que ela encontrou de te edificar, de te reconhecer. É julgando, no caso. Julgando, porque foi o que aprendeu, né? E aí você olha a pessoa na organização, depois de 3 meses, que é o período de estágio probatório, ela é quase a mesma pessoa em casa. E se ela encontrar na empresa o que ela não tem em casa, de repente o pai, a mãe ou a irmã, e aí ela toma conta de tudo e começa a mover o sistema familiar para dentro do organizacional. Você falou uma coisa muito interessante, Malê, sobre as pessoas têm uma capacidade técnica absurda, mas a maturidade emocional dela para lidar com ela mesma, primeiro, depois difícil. com o meio, é baixo, é raso. Então, essa é uma regra que já vem desde sempre. As pessoas são contratadas pela capacidade técnica e são demitidas pela incapacidade Emocional. de lidar e gerenciar suas próprias emoções com o meio e com outras pessoas. Isso é muito comum. Por isso que hoje as entrevistas para contratação, elas não são muito técnicas, elas são mais comportamentais. Eu vou trazer exemplos, porque eu acho muito interessante, né? Eu já trabalhei com pessoas incríveis, assim, que você falava, nossa, que ser humano é esse? Capaz ali de criar conteúdo de uma maneira assim, rápido e pensar rápido. E nas questões interpessoais ou emocionais, de trazer problemas que eu falei, mas por que essa pessoa está comentando isso aqui, no meio desse grupo? Por não saber lidar com as questões de emoção, né? Ou seja, isso daí a gente sabe hoje, isso é claro, notório, que é altamente prejudicial, né? Porque ali você às vezes expõe uma fraqueza, que essa fraqueza, né? Porque eu acho que basicamente isso, eu digo fraqueza no sentido de, não sei nem se essa é a palavra, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que eu estou. Mas assim, você expõe
questões que são muito pessoais, né? E que daqui a pouco, numa discussão, num momento ali, isso pode ser utilizado, né? Até para enfraquecer a sua conduta dentro do... Enfim, né? Corrige do seu jeitinho que fica melhor. Tá certinho. A questão da fraqueza, né? Eu chamo de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é poder quando você utiliza ela como uma forma de melhorar as suas habilidades que precisam ser melhoradas. Ela se torna um mal quando você utiliza ela para se vitimizar. Você fala que está com questões, para que as pessoas tenham pena de você. E você aquela peninha momentânea. Exatamente. Aquela falta, aquele atraso. Aquele atraso que ocorre. E estava conversando com uma pessoa esses dias sobre questão de gestão de pessoas, né? Voltando ali para a parte empresarial. É um desafio muito grande hoje você ajudar as pessoas a se gerenciarem. O que é a gestão das pessoas? É ajudar a pessoa a se encontrar e desenvolver uma autogestão para que ela seja um vetor de mudança positiva e colabore, né? Mas para que isso aconteça, não adianta você colocar apenas cursos de venda, técnicas de abordagem, de como mexer no sistema. Você precisa primeiro organizar a programação dela interna, que isso está falando de raízes, base recebida geneticamente pela epigenética, através de papai, mamãe e os avós, e o ambiente que formou que nutriu aquele ser. Ou seja, o ambiente cultural que essa pessoa viveu, o ambiente de casa, as convivências, né? Isso. Hoje eu falo com muita tranquilidade, depois de 15 anos passando dentro do mundo corporativo, no público fora. É um desafio muito grande você gerir uma pessoa, ajudá-la a se gerir para que ela desenvolva uma carreira, tá? Sem ir na intimidade, entre aspas, de pai, de mãe, de programação familiar. É um desafio muito grande, porque depois que você organiza, que você alinha essa mentalidade diante da vida, qualquer informação ou ferramenta que você colocar sobre essa pessoa, ela vai desenvolver com maestria. Por quê? Porque ela já organizou a base. Agora, quando a base está totalmente desestruturada, caótica, qualquer coisa que você botar em cima, um caos a mais se instala. Olha, uma vez eu escutei isso, eu fiquei assim super chateada. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu tinha a autojustificativa como defesa para tudo, né? Ah, não sei o quê, mas olha, foi por isso, foi por aquilo, foi por não sei o quê. E sempre buscava meios. E em determinado momento eu fui aprendendo que essa justificar demais em qualquer fase que seja, não é nada, mas não é nada bom mesmo, porque além de voltar para você essas consequências da justificativa, né, você não precisa estar dizendo por que tal coisa não aconteceu, ou por que isso, ou por que aquilo. Só que parece que isso está meio que entranhado na gente. A gente tem uma mania de, olha, eu cheguei por isso, aconteceu aquilo, não sei o que. Às vezes você não tem nem intimidade para falar certos assuntos, mas você justifica porque você se sente na educação de dizer algo. Como lidar com isso? Como que você treina as pessoas num ambiente empresarial para com que elas consigam lidar com isso? Porque às vezes a gente vê em pessoas que têm um perfil de liderança, mas é como você acabou de falar, a convivência, as raízes, né, da onde veio, tinha um perfil diferente daquela pessoa. Então, por mais que ela tente ali, sem conhecimento, ela não avança. E é aí que o conhecimento auxilia nesse processo, né? Exatamente. E muitas pessoas têm, como você falou antes, uma formação incrível naquela área. Talvez seja o melhor especialista, estudou em vários lugares. Só que como ela está com a base problemática, o que vai acontecer no curto ou no longo prazo? Essa pessoa vai acabar com o atestado médico, sendo afastada do trabalho. Por quê? O caos interno vai pedir atenção para que seja organizado. Então ela está segurando aqui com uma força muito forte para que essa demanda caótica não suba, enquanto ela precisa manter a estrutura de líder, de chefe, da pessoa corporativa aqui em cima intacta, no estado de perfeição que o mercado exige. Só que aqui embaixo pede uma demanda. Então vai chegar uma hora que ela não vai conseguir segurar essa pessoa que ela criou aqui em cima. Então vai haver um choque, uma ruptura aqui, ó. E esse caos vai entrar aqui.
e essa pessoa vai, de repente, desplaquetar, como a gente chama dentro do treinamento corporativo, entre aspas, ela vai implodir. Talvez ela exploda com as pessoas, com os profissionais, com os clientes, com o meio, ou ela imploda, ela entre num caos interno e aí, de repente, precisa de uma medicação para acordar e para dormir. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre na sua cara. Exatamente. Sempre tem esse comentário. É raro, mas acontece sempre. A gente traz esses assuntos porque, eu não sei você aí, eu tenho lugares que eu gosto de frequentar e às vezes não é nem pelo lugar, né? Eu vou pelas pessoas, pelaquela conversa, pelo jeito de receber, aquele formato, aquele pratinho, né? Mas, antes de tudo, as relações que a gente adquire com as pessoas diz muito sobre aquele ambiente, né? E seja em vários aspectos. Eu tenho as minhas preferências por quem vende aquela flor, né? Naquela determinada farmácia. Eu tenho muito isso, que são eu chamo de memórias de relações, né? As relações interpessoais, elas somam muito no meu processo de vida e eu gosto disso. Há quem não, há quem vá em qualquer lugar e não olhe para o outro. Mas a gente observa que os grandes empreendimentos, principalmente quem lida com vendas e com esse tete-a-tete público, as pessoas que estão ali dizem muito sobre isso, né? Não sei se você já viveu essa experiência, você que está aí do outro lado, mas aquele churrasquinho que aquela pessoa atende com um sorriso e ela fala, e aí, como é que você pode não estar bem naquele dia? Mas aquilo te dá um up, né? Você ri de uma coisa que você não queria nem rir, e esse tipo de... Ao mesmo tempo que depende muito tudo isso, né? Das relações também, do tipo de pessoa que está ali do outro lado. Mas o que a gente observa é que esses potenciais, às vezes, quando ele tá num outro patamar das organizações, das empresas, algumas pessoas têm isso um tanto reprimido pelas corporações. O que hoje vocês trazem de temática dentro dessa linha para chegar dentro de uma organização e falar, olha, fulano é muito bom nisso, mas eu acho que ele se encaixa naquilo. Hoje vocês também, eu digo vocês porque você trabalha como equipe, eu sei disso, dentro dessa linha de treinamento e observação e diagnóstico, vocês também entram com isso, vocês observam talentos, postura. A gente comentou aqui, começou falando de liderança, mas a gente sabe que às vezes dentro de um empreendimento a gente tem ali a administração geral, tem os gerentes, vamos falar num campo de entendimento, de um supermercado, por exemplo, um grande supermercado que tem aí, digamos, 70 pessoas trabalhando dentro desse supermercado. A gente tem a gente tem caixas, a gente tem um pessoal ou seja, que trabalha com a parte das mercadorias, a gente tem os gerentes, a gente tem aquela pessoa que fica ali bipando quando alguma coisa dá problema de errado na caixa, a gente tem as pessoas que levam as mercadorias, a gente tem o pessoal do balcão, enfim, é muita gente reunida, cada uma numa área e às vezes ali, quem às vezes é mais reprimido é quem lida diretamente com o cliente, que é a caixa. O caixa do mercado, ou seja, você vê assim um ar de insatisfação e a pessoa que é o cartão de visita da empresa, né? Eu fico assim, você vê ali a pessoa do balcão que está só entregando as fichas com uma postura, né? Mas não é ela que está ali, que eu estou passando a conta, bom dia, não sei o que, não sei o que. E você fala assim, meu Deus, eu não quero mais voltar aqui, eu quero só passar as minhas compras aqui. Então, assim, isso é muito interessante, essas observações eu trouxe para uma realidade que eu acho que todo mundo reconhece. Todo dia. Perfeito. Assim, você me fez lembrar um caixa, não vou dizer o nome do mercado, que não cabe aqui a marca, mas lá tem uns 15 caixas, mas tem um homem, um ser que atende assim incrivelmente bem, independente do horário. Às vezes eu compro pão às 6:30 da manhã, às vezes eu vou à noite lá. Eu volto só naquele. E eu escolho, eu olho os caixas e vejo ele, vou lá. E eu perguntei a ele assim, como é que você consegue? Eu vim aqui às 6:30 da manhã, você estava nesse estado aí de tranquilidade, bem às 18. Boa noite, tudo bem? E agora são 9:15 da noite. Como é que você consegue isso? Ele falou assim, é daqui que eu tiro o meu sustento, eu tenho que honrar esse lugar, eu agradeço muito a oportunidade. Então assim, é gratidão nos olhos que eu vejo. E ele transmite isso para, sei lá, 300 pessoas, 500 pessoas que passam no balcão dele. É o cartão de visita. Então ele é uma exceção
de todos os caixas quase que eu já conheci, olha que eu tenho alguns anos de vida, e ele foi um caixa que me chamou muita atenção, tá? E nós temos um estudo chamado Pig Camaleão. O que é esse estudo? Ele fala que o estado emocional da Marleide, o meu, ele é transferido até 5 pessoas depois. Por exemplo, eu, Tony, estou muito alegre. Repete isso que eu quero voltar a entender. Vamos lá. Existe um estudo chamado Pig Camaleão, efeito Pig Camaleão. Se eu estou muito alegre, muito feliz, eu converso com a Marleide com essa felicidade, com essa energia, com essa egrégora, ela absorve isso de alguma maneira, em algum nível. E ela vai conversar de repente com o Gustavo. O Gustavo absorve o que ela pegou de mim. O Gustavo conversa com a Edu absorve aquilo que a Marleide pegou de mim, chegou até ele, e a Edu vai conversar com o cliente. Então chega no cliente um estado que eu passei. Isso é um estudo científico realizado ali na década de 80, chamado Pig Camaleão. Então o seu estado emocional ele é contagiante, positivamente ou negativamente. Isso do negativamente é muito sim, gente. Você imagina, você tá ali cheio de energia para fazer seu trabalho, mas o seu chefe não chegou num bom dia, né? E ele pega toda aquela energia negativa dele e joga em cima de você. Acabou. Você fica ali, você já não é mais a mesma pessoa. Né? Como você vir desempenhando as suas atividades, a gente tem que prestar muita atenção nesses gerentes, subgerentes, nas pessoas que estão acima, porque às vezes tem uma pessoa que está aqui, mas ela tem um nível que está além do que está aqui. Né? E ela é produtiva, faz muito rápido todas as atividades que tem que ser feita. Então, o inseguro é capaz de minar, engolir essa pessoa. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Por quê? Quando você... Qual é a função de um líder? Pronto, vamos lá. Qual é a função de um líder? Existem várias. Nós vamos tentar resumir aqui. A função de um líder é colocar as pessoas certas, com as suas habilidades, identificadas por ele, nos lugares certos. Sim. Pronto. Ele precisa ter essa habilidade, essa visão sistêmica focada na missão daquele empreendimento. E qual é o papel de um líder? Seja ele você, papai, mamãe, ou seja você dono ou gestor de uma organização ou de uma empresa. É se tornar desnecessário para a sua equipe. Olha o nível do desprendimento. O líder e a mãe e o pai que não se tornam desnecessários para os seus liderados tem não alguma coisa errada. Porque ele está se movendo baseado numa necessidade de autoafirmação e de necessidade de utilidade diante ou outro. Se você que é líder não conseguiu criar alguém que possa te substituir, você está com medinho de perder a sua vaga. Constelação é uma coisa extremamente importante, isso que o Tony falou aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto de novo. Mas eu queria mostrar umas imagens, até para te impactar um pouquinho, se você nunca fez constelação. E ele fala de um nível totalmente diferente, que é a constelação sistêmica, né? Que é uma coisa em grupo, que exige muito. A gente está mostrando uma imagem, que são imagens online, né? Imagens que a gente puxou. Pode passar para a sequente. Em grupo, eu fico imaginando como tudo isso acontece. Você tem que encaixar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, as peças. Observar cada detalhe. Como é que você consegue fazer isso? Me conta. Esse é um movimento lindo. E eu falo a você, eu sou pós-graduado em constelação familiar e sistêmica, organizacional, mediação de conflito. E cada mediação que eu faço, seja ela com representantes, pessoas nos treinamentos, ou com bonecos, é sempre uma caixinha de surpresa. Porque eu preciso caminhar primeiramente no mapa da pessoa. Eu tenho que sair do mapa do Tony Coutrin e entrar no mapa daquela pessoa que está na minha frente ou das pessoas que estão à minha frente, porque senão eu acabo corrompendo o resultado. Esse é o primeiro desafio. E fazer com que a pessoa, ajudar com que a pessoa encontre o seu lugar de força, aonde ela está exercendo um papel equivocado. Estava comentando com você agora há pouco, nos bastidores, antes de começar aqui, que eu atendi uma pessoa ontem, um empresário muito forte aqui em Boa Vista, bem sucedido mesmo, eu conheço ele, e ele estava com um peso, tanto que a imagem que ele colocou ele lá na nosso sistema, ele colocou o boneco dele e um peso sobre ele. Aí eu pensei, mas uma pessoa bem sucedida com um peso desse, ele falou assim: Antônio, eu tô com um vazio dentro de mim há muito tempo, eu não sei o que é isso. E aí a gente começa a olhar o pai, os antepassados dele,
avô, tataravô, e percebe que esse jovem esse peso é carregado. 37 anos, com dinheiro para comprar e viajar e fazer o que quiser da vida, está com vazio dentro. Por quê? Quem começou aquele empreendimento foi o bisavô. O avô pegou aquele empreendimento e continuou. O avô passou para o pai dele, que queria ser médico. O pai passou para ele e ele também queria ser médico. Aos 14 anos ele passou isso para o filho. Então, depois da pessoa que criou o empreendimento, ninguém viveu o que veio para viver, o que o coração pulsava. No caso, os dois últimos médicos estão vivendo algo, um sonho de uma outra pessoa. Logo, quem vai viver o sonho dessas pessoas? Sim, muito interessante. Então, eles estão carregando um peso, um fardo, uma demanda que não é deles. Então, isso é muito mais comum do que nós pensamos. Muito mais comum do que nós pensamos. Então, perceba de repente, aquele pai, aquela mãe ou aquela pessoa ali que está à frente da família percebe que está ajudando e pode estar atrapalhando. Né? E aí temos vários exemplos de médicos, advogados, engenheiros frustrados com um resultado financeiro incrível, mas você acha assim, mas por que você é médica? Não, porque era o sonho do meu pai, não pôde, tinha que trabalhar. Então aquela pessoa está ganhando um bom dinheiro e tomando medicação, um recaptador de serotonina de manhã para acordar e um recaptador seletivo de melatonina para dormir à noite. Então isso é muito mais comum do que respirar. O que eu poderia pedir aos pais, que eu pedi ontem para o meu consulado que tem um filho de 17 anos que está perguntando para ele o que fazer. Ele falou, o que eu digo para ele? Fala assim, meu filho, eu quero uma coisa que você faça. Seja feliz, do seu jeito. Escolha a sua profissão, a sua atividade. E papai está aqui. Pai e mãe é Porto Seguro. Deu treta, Porto Seguro. Volta, abastece o navio, repara os danos no navio e segue para o mar, buscando construir a sua realidade. Porque se você vai viver o sonho de alguém, você faz um desserviço para a humanidade, porque a sua habilidade natural vai ser desperdiçada. Vamos voltar no assunto dos líderes. Ó, a gente está num ano que eu sempre considero que é um ano de grandes grupos, que é um ano de processo de eleição. Né? Eleição municipal, de um modo geral, no Brasil todo. Né? E o que acontece nesse processo? Grupos grandes, organizações de empresas daquela determinada figura política se organizam ali e formam, estruturam equipes que trabalham nesse processo. Eu já ouvi nesses processos amigos de infância virarem inimigos, porque acabam indo trabalhar junto, um tem um pensamento, outro tem um outro, determinada pessoa, não, isso aqui vai coordenar tal coisa, isso aqui vai ficar com um projeto social, aquele ali que mexe com... E essas não são muito bem definidos. É possível trabalhar com olha o problema que eu estou trazendo para ti, olha o assunto que eu estou trazendo para ti, constelação sistêmica em grupos, assim. É lindo isso e é mais comum do que respirar. Ah, é? Exemplo, o pai em casa é o pai. Só que o pai em casa, ele é o dono da empresa. E o filho é o cara que resolve tudo, ele tem um cargo mais alto. Só que na hora que o filho vai falar com o pai, ele olha para o pai. E na hora que o pai vai falar com o filho dentro da empresa, ele olha para o filho. Então separar isso talvez seja o estado da arte de maturidade mais forte que exista. O desafio de você desapegar do apego emocional do seu amigo de infância, da sua esposa, do seu marido, do seu filho que está na organização. Por isso que muitos líderes e donos de grandes empresas preferem pagar um salário para o filho ficar em casa, se não tiver trabalho, do que ele vá para a empresa. Porque o nível de maturidade e de inteligência emocional para você entender que ali o Gustavo não é o seu filho, ele é um colaborador da empresa, e você se distanciar do filho e olhar para o colaborador é muito difícil. É muito gente, quem não disser que não é difícil, é dificílimo. Não, é muito difícil. É dificílimo. Por isso que muitas vezes o presidente é afastado, porque ele é o pai dos diretores. Aí vamos pensar numa coisa, né? A pessoa tá ali, organizou um grupo, né? Para candidato X, a gente está falando de processo, já está falando de eleição municipal.
é para candidato X, para vereador. Digamos que a gente tem um candidato que é vereador, mas ele tem ali 3 pessoas fortes que mexem com projetos dentro do grupo dele, que são ligados, são membros familiares. E tem mais 5 que são extensão disso, que são pessoas extremamente atuantes. Ele nunca vai conseguir enxergar, então, né? Ele vai sempre ligar as questões mais próximas. Eu estou falando num campo profissional, que a gente sabe que às vezes não funciona muito assim. Mas vamos pensar num campo bem profissional. Eu tenho uma regra comigo, Marlide, que eu não contrato pessoas que não tenham capacidade emocional para demitir. Eu tenho um sobrinho que trabalha comigo, Neto, te amo. E ele lá no trabalho, ele é um colaborador. E eu exijo, eu falo com ele, eu cobro, eu falei, verifique isso, tá errado, estude, porque você está prejudicando o sistema. Não é o Tony, sobrinho, tio falando, é a voz do sistema empresarial falando com você. Você não está prejudicando o seu tio, está prejudicando a empresa. Então, se você não tem a capacidade emocional de demitir quem você contrata, não contrate, que ele vai prejudicar, porque você tem um apego emocional. O que é o apego emocional? Eu vou fazer tudo para que aquela pessoa fique. Eu vou perdoar todos os erros. Eu vou ter um amor cego por aquela pessoa. Muito difícil, muito complexo. Então, eu não contrato pessoas que não tenham capacidade emocional para desligar. É por isso que eu sou funcionária do Gustavo aqui, gente. Pelo bem da instituição. Porque eu falei para ele, filho, não demite tua mãe se fizer alguma coisa que não esteja, não. O meu apelo emocional é para ele. Olha o desafio que né? Não, mas é isso, você tá certíssimo. E eu acho que as coisas têm que ser muito bem divididas, né? A gente tá brincando aqui a parte, então, sim, isso é uma sorte danada de ter uma pessoa super adulta do lado. Isso é muito sério, isso é muito sério. Isso promove, há 2 semanas atrás, eu constelei um grande empresário, que é novo, tem ali os seus 26, 27 anos, só que a empresa é muito grande. E ele é chefe do tio dele, que ouviu na barriga. É difícil. Você imagina um menino de, entre aspas, 27 anos, dizer o que um tio de 58 anos deve ou não deve fazer na instituição. E aí o atrito começou, porque ele já falou, menino, para com isso, eu te vi na barriga, quer dizer o que eu tenho que fazer agora? Então, essa dinâmica ela é desafiadora. Porque tem que ter maturidade. Opa, aqui eu não sou tio, aqui eu sou subordinado de uma hierarquia. Então vai dar problemas. Então se você não tem maturidade emocional para demitir uma pessoa, não contrate. Olha a mensagem, gente. Não contrate pessoas para trabalhar com você que você não tem maturidade emocional. Para desligar se for necessário. Pelo bem da empresa. Não é sobre o seu ego. A pergunta sempre é essa. Faz bem para a empresa, para o sistema? Faz. Não faz bem para mim? Não gosto muito. Fica. Faz bem só para mim, não para a empresa? Desliga. Percebe isso? É um bem para o sistema, não para o meu ego. Não, é meu sobrinho, deixa aqui, não faz nada, só prejudica o sistema. Mas você gosta dele? É um desafio. Tony Coutrin, hoje as constelações sistêmicas, elas são dentro dessa esfera organizacional. Mas você também faz constelação, né? Sim. Eu sempre você faço comentou aí 2 casos aí. Familiares, é o que mais acontece. E a organizacional, as pessoas confundem ela com consultoria, com isso. Com muita humildade eu digo, ela vai além. Ela é uma ferramenta social que consegue resolver conflitos complexos. Uma definição da Marlide agora eu falei anteriormente fantástica. Uma tecnologia social que permite, né, acesso rápido a informações extremamente complexas para serem resolvidas em grupo. Exatamente. Porque eu já fiz constelação online com algumas pessoas dos Estados Unidos, né? Inclusive a pessoa mandou mensagem hoje querendo fazer depois de 1 ano e 2 meses. Fiz constelação familiar, sistêmica e organizacional de uma empresa muito grande que tem ramificação em várias partes do Brasil. A sede dela é em Brasília, hoje lá no estádio Mané Garrincha. E é surpreendentemente lindo o resultado. Quando o mediador, eu falo por mim ou por qualquer mediador, consegue sair, né, do seu mapa e entrar no mapa da organização ou da pessoa que está sendo constelada. O resultado é fantástico.
A Constelação tem uma proposta. Chegar na causa raiz em uma sessão. Na causa raiz que está promovendo aquele resultado indesejado na vida pessoal ou profissional. E qual é o pré-requisito básico para que isso aconteça? 2. Primeiro, a pessoa que está sendo constelada. Você está disponível, aberta para um novo olhar, e o mediador tem que ter capacidade técnica, cognitiva e desprendimento do seu mapa para entrar no mapa do outro e conduzir para onde aquela pessoa quer chegar, não aonde eu quero chegar. Isso é um desafio que depois de quase 5 anos a gente conseguiu chegar de maneira mais tranquila. Porque toda vez que um mediador julga um constelado, o campo fecha. E aí o campo eu tenho que explicar, né? O campo é quando a gente monta ali a constelação familiar e sistêmica, que é quem criou o campo sistêmico foi um estatístico, foi um matemático, né? As pessoas acham que é uma coisa meio espiritualista, não. Foi um matemático que criou calculado, né? A dinâmica sistêmica ali, tá? Que foi Sartre. Pode procurar lá, Sartre. Ele criou essa fenomenologia, essa é a palavra. Procure saber quem criou a fenomenologia, um matemático chamado Sartre. Então, o desprendimento do meu mapa para entrar no outro mapa foi o grande desafio meu durante todo esse processo. Por quê? Temos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? Ele olha e julga na hora, oportunidade ou ameaça. O sair desse movimento que é instintivo nosso, talvez seja o grande desafio de qualquer terapeuta. Qualquer terapeuta. Sair do seu mapa e entrar no mapa do seu constelado ou do seu paciente que seja. Obrigada. É sempre bem rápido, gente. A gente pensa que vai demorar 40 minutos, 1 hora, enfim. Mas é sempre bem rápido porque o assunto é extremamente instigante, é interessante. A gente fica ali querendo entender mais e sempre tem outros assuntos para trazer de volta. Mas eu acho que fica essa boa mensagem aí de que se você quer atingir um nível a mais, se você quer realmente olhar para dentro, e eu te garanto com toda certeza, é um dos maiores segredos de sucesso. E eu sempre comento assim, quando eu olho para todo o pouquinho de acesso que eu tive a autoconhecimento e eu olho para a pessoa que está lá atrás, eu falo como é bom, né? Como é bom a gente saber, a gente se perceber mais. Você tem uma capacidade melhor de passos e você também tem uma perplexidade quando você atinge algumas situações que você fala assim, meu Deus, entendeu? É mais ou menos isso. Você consegue ter esse nível, né, de percepção sobre você mesmo e é interessante. E isso tudo que a gente falou aqui são passos do autoconhecimento para com que você tenha uma posição melhor, né, para com que você consiga perceber aquele funcionário ou aquele empregado ou aquele líder ou aquele gerente que realmente soma com você dentro do seu empreendimento, para você saber em quem apostar na equipe, porque às vezes fica mascarado, às vezes aquela pessoa que podia estar ali despontando, te fazendo crescer e chegar muito mais longe, na verdade ela foi interrompida por alguém que não queria chegar em lugar nenhum e só queria manter o cargo. Então isso é muito complicado, né? Se você não conhece, se você não entende tudo isso. E você é aberto para esse tipo de treinamento, para esse tipo de orientação. O Tony tem uma agenda, né? Como ele falou, ele tem os caminhos, porque tem empreendimento aqui em outros estados, e ele acaba fazendo essas relações de acordo com essa agenda, mas é sempre aberto. Ele atende por direct, hoje no Instagram, né? No Instagram, sim. Tem um ADM lá que responde. Tem sim. Demora um pouquinho, mas responde, viu, gente? Tem um e-mail também lá no meu Instagram. Você que tem empresa ou organização, geralmente gosta de comunicação por e-mail. Tony Coutrin. Tony Coutrin. Exatamente. Entra lá no Instagram, Tony Coutrin, que você vai ter todas essa condição. Demora um pouquinho, vou dar aqui uma chamadinha nele, mas ele responde. Ele acaba respondendo e te dando esse feedback bem legal. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Olha, acompanha a gente nas redes sociais também, Podcast Coffee Pub, é o podcast aqui da cafeteria. A gente funciona de terça a sábado, de terça a quinta até às 8h30, às 21 horas. E de sexta a sábado vai sempre um pouquinho mais, né? O barista da casa responsável se chama Luiz Gustavo, meu filho, né? Faz uns cafés deliciosos, diferenciados, cafés drinks, né? Com uma pegada bem diferente, porque a casa é uma cafeteria, mas também é um pub. Não, então, a partir de certo horário, ela fica nesse formato. Agradeço demais a companhia de vocês. Até o próximo episódio.